Vamos lá! Olá, pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu devo dizer que essa aqui é a terceira tentativa, porque tudo aconteceu para eu não gravar esse vídeo, mas esse vídeo saiu, e é isso. Bem, vamos, a gente está nessa situação, né, de gravar esse vídeo, de fazer videoaulas, porque devido à necessidade do coronavírus, né, a gente evitar que haja uma piora nesse quadro, que mais pessoas sejam contaminadas. Então, vamos fazer isso da melhor forma, com maior alegria, né, porque é isso, temos que estudar, a gente tem que continuar estudando. E não vejam esse momento como férias, por favor. É muito triste quando a gente vê esse momento como férias, como um momento de diversão. A gente tem que buscar manter a nossa rotina, porque o mundo não parou ainda. Tipo, ele não pode parar, né? Na real, a nossa vida não pode parar. E às vezes as coisas acontecem para que a gente ressignifique essa parada. Então não veja como uma férias, veja como uma forma de aprender a estudar em casa, certo? Isso vai ajudar vocês bastante ao longo da vida. Então já fica essa dica. Estamos aqui, nós vamos continuar as nossas aulas. A gente estava falando sobre... eu vou estar com o livro, tá? Então, antes da gente começar, já pegue seu caderno, pegue seu estojo, pegue seu livro, porque você vai fazer as anotações e tudo que você tiver de pergunta, vá anotando aí no seu caderno para depois me mandar. Não esquece, tá? Aqui embaixo na descrição vocês vão ver a lista de exercícios que vocês vão ter. Sempre quando falo de exercícios do livro, são exercícios mais tranquilos, rápidos de serem feitos. Todas as páginas que eu falar aqui também, vale a leitura de vocês, a leitura em casa, porque isso já vai fazer com que vocês assimilem melhor todo o conhecimento. Lembra, eu vou dar um conhecimento que é o que não está no livro. Então eu vou dar outras coisas, eu vou falar do tema do livro, só que com outras palavras. E usando outros exemplos para que enriqueça a sua experiência, tá bom? Então, relaxa aí, já pegou, né, seu caderno, sua apostila, seu livro, livro, e vamos que vamos, então. A gente já estava falando da questão da Vênus, para quem não se lembra, na última aula a gente parou aqui. E aí, hoje a gente vai falar sobre vai fazer um caminho interessante. Que hoje a gente vai começar o capítulo seguinte, que é o capítulo 3, que vai falar sobre pintura. Olha que legal. Então, a gente está falando da Vênus, né? E a Vênus é uma escultura, e quem leu, né, o que eu tinha pedido para ler em casa, sabe que vai estar lá na página 27, no quadrinho verde, falando sobre a Vênus, que ela tem os pés pequenos, porque o objetivo de quem fez, quando ele faz a Vênus, é para carregá-la. Lembra que eram nômades ou seminômades. Então, quando eles fazem essa Vênus, essa representação da fertilidade, que é a Vênus, né? Quando ele faz ela, ele não faz ela pensando para que ela fique de pé no museu, ou em cima de um vaso, ou em cima de uma mesa. Não, ela é feita para ser carregada, então o formato dos pés não importa, né? É bem interessante, essa é uma das teorias. E quando a gente fala de escultura, as pessoas da pré-história, eles tinham várias concepções, e a gente vai ver em vários lugares do mundo, vários tipos de construções, vários tipos de manipulações, não necessariamente só construções, porque aí é bem restrito, mas de manifestações desse povo. E as esculturas, elas eram geralmente feitas com o material que eles tinham, então material natural. Você encontrava esculturas feitas de madeira, até mesmo cerâmica, dependendo dessa galera. E geralmente quando se esculpir lembra que é o ato de você
tirar partes da onde você está esculpindo. Se isso daqui fosse uma pedra, eu ia tirar partes dessa pedra para criar uma imagem. Isso é uma escultura, é esculpir. Esse é o ato de esculpir. Então, quando você pode esculpir em vários tipos de pedra, em vários tipos de superfícies, né, de rochas, ou você pode fazer isso da madeira. E hoje em dia, como a noção de escultura é diferente, né? Quer dizer, sempre foi diferente, né? Mas a noção de escultura de materiais para o pessoal da pré-história é diferente dos materiais que usamos nós contemporâneos, né? Porque na pré-história eles usavam apenas aquilo que eles tinham natural e no máximo eles modificavam no caso do ferro. Quando a gente pensa que eles pegavam ferros e metais e derretiam, assim, lá quando estamos falando já de neolítico, não estamos falando de paleolítico. Então a gente já está falando do tempo, idade de bronze, que aí vocês vão ver em história, né? Idade de bronze, idade do latão, sabe? Essas coisas. Que vai mostrando essa evolução do domínio sobre os metais. Então, existia essa noção, né? Então, argila, marfim, calcário, era o que eles da pré-história usavam. E aí, madeira. E aí, hoje em dia, a gente tem essa grande quantidade, a grande gama de materiais, né? Então, o que define uma escultura, né? A escultura hoje a gente vê como algo que seja tridimensional e que de alguma forma ela dialogue com as pessoas, né? Então, tudo que é escultura, ela vai dialogar alguma coisa, né? Seja uma escultura histórica, que é aquela escultura, tipo um patrimônio, sabe? Aquela escultura que a gente vê num grande parque ou num museu, que às vezes ela é histórica. Seja a escultura contemporânea, que ela já traz outros elementos, outros materiais, como plástico, fibra de vidro, madeira. A gente tem artistas que usam recicláveis. Então hoje em dia isopor, o que eu não recomendo, por sinal, porque isopor é um negócio que dificilmente reciclado. Então, para que não se tenha que reciclar ou tenha que se fazer uma saga para reciclar, eu prefiro não usar e recomendo não usar, evitar pelo menos, né, os isopores, porque eles tendem a demorar para se diluir, né? E aí fica a dica. E aí, muitos artistas até brincam com essa noção. A gente tem uma escultura que se chama o Rapto das Sabinas. Ou é da Sabina. Não sei se ela é uma ou se ela é várias. Eu acho que elas são várias. Então, o Rapto das Sabinas é tipo uma escultura... a gente está falando de idade bem antigo. Agora talvez seja helenístico. Talvez seja helenístico o momento ali da Grécia. Mas ele é uma escultura que é basicamente um homem, que ele é aquela coisa de cultura grega, né? Que eles têm aquelas histórias. Então a história conta que este homem, ele raptava a Sabina, ou as Sabinas. E a gente vai dormir com essa pesquisa sobre a Sabina. E sobre o Rapto da Sabina. E aí... a escultura, ela é feita em mármore. Mármore é uma rocha muito pesada e muito difícil de trabalhar. Então qualquer trinco você pode perder toda a sua obra. Então ela é muito delicada e aí o mármore, para você deixar ele polido, você precisa trabalhar bastante nele. E aí, este artista que esculpe o Rapto das Sabinas, ele faz até mesmo esse movimento aqui, ó. Deixa eu me aproximar aqui da câmera. Sabe quando você aperta e você sente
Você consegue visualizar a ondulação, tá vendo? A ondulação, ó, da luz, acho que dá pra ver. Tá vendo essa ondulação? Que parece que a pele afunda quando você aperta, né? Isso, o artista ele consegue fazer isso polido no mármore. Parece que são pessoas congeladas mesmo. Porque ele faz essa coisa que é do instante, né? Ele capta esse instante, que é o instante em que a mão ela não tá nem nem solta e nem totalmente presa. Então ele capta esse instante de precisão, né? De apertar essa ação. E é muito bonito que ele faz isso de uma forma com muita maestria, né? Então você vê que há muito estudo da parte desse artista. Aí vai ter essa atividade e vai ser assim a questão das atividades, né? Da lição de casa. Tem essas atividades do livro que vocês sabem que elas são fáceis de se fazer, elas são rápidas, elas não são atividades que vão demandar pesquisa muito extensa. Algumas sim, algumas são de preencher. Mas em geral, às vezes ela já dá no enunciado, ela já trabalha com você já. Já tem as informações no enunciado e na explicação antes. Então, vou passar essas atividades e vou passar também algumas dessa amarela. Essa amarela que é as práticas. Quando é amarelo assim, um bloco amarelo, são as práticas. Quando são as práticas, a gente faz um caderno. Ou em alguma outra superfície, mas eu prefiro que faça no caderno, tá? Mas eu vou deixar em aberto caso alguém queira fazer maior ou em outro tamanho, e aí vai. Então, sobre escultura é isso. A gente vai falar também sobre pintura, e aí a gente vai estender esse tema até o próximo capítulo, que já está chegando, né? Então quando a gente fala de cores, né? Quando a gente fala da pré-história, o que eles usavam? Eles usavam cores para fazer as coisas também. Assim como os indígenas usam também cores naturais, né? Então o pessoal da pré-história, eles não usavam cores que eles compravam na papelaria, eles usavam cores naturais. Então havia um teste. Então eles pegavam lá aquela terrinha, aí pegavam a outra terra, aí testava. Quer dizer, eu não sei se eles testavam. Talvez eles sentiam, pode ser. Então eles pegavam esses recursos e faziam as suas tintas. E usavam para pintar as paredes das cavernas. Inclusive é engraçado dizer, né, que na Grécia Antiga, aquelas esculturas que a gente vê da Grécia Antiga brancas, elas eram pintadas. Uns estudiosos eles foram lá pesquisar nessas e eles perceberam que numa pesquisa lá muito minuciosa, eles conseguiram ver que tinha resquícios de tinta, que aquilo ali tinha recebido tinta. Então elas eram coloridas e essa tinta se desbotou. Olha só que louco, né? Então faz muito sentido também, né? Porque então olha que louco deveria ser, como deveria ser o mundo, ali o mundo grego não, aquela civilização, né, da Grécia, que hoje a gente chama de Grécia, né? Então como deveria ser esse povo? Porque era tudo colorido e a gente só vê branco, né? A gente vê branco, cores, aquele azul e cores de areia, mas a gente não imagina que aquilo já foi colorido, né? Então, a natureza ela nos fornece muita coisa para fazer tinta. Então, antes, quando não se tinha, quando não se fazia, não tinha indústria de tinta, a gente fazia as tintas com coisas da natureza. E aí a gente vê também umas técnicas na Idade Média já de uso de óleo, né? Então você pintar com óleo, e aí já muda toda essa concepção da pintura, né? Porque, por exemplo, um afresco, um afresco, ele é uma pintura que ele é feita com cal, sabe? Uma coisa, é tipo gesso e cor. E aí você tem que passar isso com água na parede
E isso seca muito rápido. Quem já fez gesso sabe que gesso seca rápido, né? Então o cal é tipo um gesso. E aí você passa aquilo e aquela técnica você consegue fazer muita coisa com aquela técnica. Mas ela é difícil porque ela é rápida, você tem que pintar rápido, né? Então a gente não imagina como são esses processos de fazer tinta. Mas é muito simples, é sempre muito intuitivo o teste, né? Então hoje em dia existe tinta a óleo, tem tintas à base de água, ou seja, tinta que você dilui e limpa em água, que você consegue deixá-la mais fraca com água. Tem outras que se você colocar água você vai estragar, você tem que colocar óleo, algum tipo de óleo. Se não me engano, é possível fazer tinta a óleo com óleo de linhaça. Eu lembro que uma professora minha na faculdade, ela fazia isso, ela tinha essa prática de pintar e ela fazia a própria tinta com pigmento e tal, tudo natural. Interessante, né? Então é possível a gente fazer e esse quadro amarelo, ele vai nos ensinar a fazer um experimento de tinta natural com terra. E aí ele vai pedir pra gente pegar diferentes tipos de terra. Aqui eu vou abranger um pouquinho mais para não ser só terra. Você pode testar com frutas, pode testar com legumes. Se você for fazer no seu caderno, lembra de esperar secar para fechar, tá? Se você for fazendo uma folha, lembra-se de esperar secar naturalmente antes de você guardar ou de colocar no envelope, porque é importante colocar no envelope para não ter problema de riscar, de manchar. É bom ter esse zelo. Sabe aqueles envelopes de... envelope plástico de pasta? Então, é esses mesmo. E aí, essa terra, esse experimento ele vai pedir pra gente fazer essa experimentação com terra e água e cola. E é muito simples, é só misturar mesmo e testar. Vocês vão perceber que quando você faz com terra, talvez fiquem uns granulados assim na folha ou no tecido. Não sei se você vai testar no tecido também ou na parede. Se for testar na parede, pede permissão para os pais, porque conversa com eles, porque né, não vai falar que o professor pediu para fazer na parede. Então façam num papel ou pode ser num tecido, caso vocês queiram experimentar, primeiramente num papel. Se vocês quiserem fazer no tecido, faz depois. E aí testam essas tintas com cola e terra. Quem quiser também pode testar com legumes, verduras. Tenta perceber o que é que faz mais tinta, o que mancha a boca, o que eu como de natural. Não vai usar corante de cozinha, aquele industrializado. Nada industrializado, estamos falando de coisa natural. Então testa coisa natural, frutinha. Vê aí, testa aí. Converse com seus pais, aproveita se eles estiverem aí. Se você tiver um contato com alguém aí durante esse rolê, converse com essas pessoas, talvez elas possam te dar umas dicas aí. E aí, na página 30, a gente vai ver, vai falar sobre cultura e patrimônio, e a gente vai ver a questão do patrimônio, que o patrimônio, essa palavra patrimônio sozinha, ela significa posse. Então, qual é o seu patrimônio? O que você possui? O que você tem? Meu patrimônio é um videogame e o meu celular é o meu patrimônio. E aí, tipo, a gente vai vendo isso, né? A questão, o patrimônio, ele é essa posse nossa. O patrimônio de nossos pais, que talvez possa ser a casa, talvez possa ser a empresa, talvez possa ser o carro, entende? Talvez seja isso tudo, entende? Então, patrimônio é isso. E quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente está falando de algo que faz parte da cultura, né? Que faz parte daquele povo. Então quando a gente fala que o Galo da Madrugada, que é um bloco de carnaval, eu acho que de Pernambuco. Quando o Galo da Madrugada, a gente fala de Galo da Madrugada como um patrimônio cultural de Pernambuco, a gente está dizendo que o Galo da Madrugada, que é um evento, não é uma pessoa, não é um desenho, ele é um evento que tem como símbolo um galo enorme. Pesquisem Galo da Madrugada, quem não conhece. E ele é um galo enorme essa festa é o maior bloco do mundo
E essa festa, ela é patrimônio cultural de Pernambuco, né? Então, você percebe aí que patrimônio cultural é algo que não é só individual, é um patrimônio que é de um coletivo. Então, quando a gente fala de patrimônio cultural da humanidade, a gente está falando de algo que é grandioso, assim, que é de toda a humanidade, que conta um pouco sobre a nossa humanidade, sobre toda a humanidade, entende? Então, patrimônio cultural da humanidade é algo que fala sobre toda a humanidade. Então, por isso que aqui nesse texto vocês vão ver que ele vai falar sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Que é um parque aqui do Brasil que fica no Piauí e ele tem vários sítios arqueológicos e com, sabe, pinturas rupestres lá. Então é rico, conta um pouco sobre a história do mundo e a história do Brasil, né? Porque, querendo ou não, o povo da pré-história viveu aqui no Brasil, né? Eles pintaram aqui no Brasil também, né? Porque tinha gente aqui, óbvio, né? Então, e aí vai ter essas perguntas, elas estão sendo pedidas para ser respondidas oralmente, mas aí vocês vão no caderno, tá? Aí aqui também tem uma outra atividade que vai falar sobre, pra gente fazer uma análise de pintura e tem que escrever o que vocês acham que tá falando, sobre o que vocês acham que tá falando essas pinturas, o que vocês conseguem ver. E de uma forma assim, vocês escrevam ali o que vocês acham, tá? Façam essa análise. E aí a gente tá falando tanto de pintura e a gente vai para o terceiro capítulo que vai falar o que interessa aos pintores. O que interessa aos pintores? Qual é o interesse deles, né? Então, a gente vai começar a falar sobre essa pintura. Então, a pintura rupestre, ela tem um caráter de ser uma pintura que está falando ali daquela vivência, pensando na questão do ritualístico, de você pintar aquilo que aquele boi que você quer aprisionar, etc e tal. E aí, a gente vai falar agora desse pintor de hoje. O que interessa a esse pintor, né? E isso vocês vão entender que cada momento da história, então pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, cada um desses momentos e em cada fase desses momentos, algo despertava a atenção dos pintores. Se falava sobre coisas parecidas, né? Mas existiam também coisas muito particulares. Por mais que tivessem coisas parecidas, tinham coisas particulares. Pera aí, o que tá acontecendo aí, B? É a tartaruga. Então vamos lá. Então aí vocês vão ver aqui no começo que ele vai falar, né, sobre essa pintura, e aí vocês vão fazer essa leitura, né? Vai falar sobre o que é a pintura, o que se pinta, né? E aí vai ter os gêneros. Lembra de gênero? Essa palavra é uma palavra interessante, porque ela é uma palavra que ajuda a definir, né, algumas coisas. Quando a gente fala de gênero, a gente está definindo algumas coisas, né? Então, quando a gente fala de gênero literário, a gente vai ver lá romance, gênero literário, gênero de livro. A gente vai ver romance, terror, suspense, contos, etc e tal. E quando a gente fala de gêneros de pintura, a gente está falando dos tipos de pintura que se tem, né? Então, quais são esses tipos de pintura? Aí vocês vão acompanhando aí no livro. O primeiro que ele fala é o retrato, que ele foi muito usado para ser como comércio, né? Porque antigamente era muito chique quando alguém tinha um retrato seu. Naquela época que não tinha câmera, sabe? Até depois que veio a câmera ainda ficou bem chique você ter um retrato
a pintura de um retrato seu. E o conceito de retrato ele é bem fácil mesmo. Ele é você pintar, é como se fosse uma fotografia. Você pintar alguém. Então, alguém que posa assim, isso daria um retrato, entende? Isso já seria um retrato. Então, a pessoa aqui, sabe? Plena. E aí, geralmente o retrato ele vai falar sobre um outro. Esse retrato ele sempre era sobre alguém, né? Ou falava sobre várias questões da época, mas sempre era alguém, a imagem. Então, tem também o autorretrato, que se a gente tem o retrato, que é se o retrato está para a fotografia, assim como o autorretrato está para a selfie. Então, o autorretrato nada mais é do que a selfie dos pintores. Então, eles pegavam lá, colocavam no espelho e pintavam de acordo com o que eles estavam olhando. Louco, né? Não era aquela coisa de... Não era assim. Então, a gente tem também a paisagem, que é bem intuitivo do que pode estar se falando, né? Então, a pintura de paisagem é esse gênero de pinturas de paisagem, é aquelas pinturas que você pinta parte do cotidiano, ou a visão do longe, né? Dos horizontes, ou como é uma cidade, ou como que é o campo, e etc. É tudo bonito. Aí você vai ter, às vezes, em alguns momentos da pintura, da história da pintura, você vai ter algumas pinturas que elas vão ter um sentimento. Tem outras que só você vai entender, você não vai ver direitinho, você vai ver como se tivesse uma luz estranha. Tem outras que são distorcidas. Então, olha só que louco. Tem muita coisa aí dentro da paisagem, né? Então, a gente está falando de gêneros. Esses gêneros não tem a ver com a época. Cada época você vai poder ver todos esses gêneros ou poucos desses gêneros. Mas o gênero ele tem mais a ver com uma... Se a gente fosse pensar nos tipos de pintura que tem, tá? Vamos pensar dessa forma? Não vou pensar por época por agora. Então, o retrato, ele é essa pintura de alguém. O autorretrato, pintura de si próprio. A paisagem é a pintura da paisagem. A pintura religiosa, ela já traz um caráter religioso, obviamente. Então ela tem já mais um caráter de ensinar as pessoas, de contar aquela história, de relatar um momento dentro da religião, seja no cristianismo, um momento bíblico, seja na questão... quando a gente pensa na China, então a pintura religiosa da China, a gente vai ver muitos deuses do panteão. Então, seja nas pinturas das paredes de Pompeia, que vai contar um pouco sobre aquele modo de vida, aqueles estudos que eles faziam. Então, a pintura religiosa ela vai trazer essas histórias da religião. Então, como a parte da história da arte, a história da arte europeia, ela fala muito dessa questão da Igreja Católica indo em vários lugares, né? Indo para se expandindo, né? E essa igreja ela detém essa arte nesse momento, que é uma arte religiosa. Ela utiliza muito bem dessa arte religiosa para conseguir falar sobre os seus temas. A pintura histórica é a pintura de momentos e fatos históricos que aconteceram no passado ou momentos gloriosos. Lembrando, nem toda pintura ela é fiel ao que é a realidade. A pintura é um ponto de vista. Então a gente tem que sempre lembrar que a pintura ela é feita por uma pessoa que tem um ponto de vista. E não tem obrigação nenhuma de falar tudo o que tem à volta dela. Mas
é uma pessoa, o pintor é uma pessoa que busca colocar tudo que ele vê dentro da sua pintura. Então não é tudo que tem ao redor dele que ele vai mostrar ali, mas ele vai mostrar sim tudo que ele vê. Entende? Então, a pintura histórica é aquelas pinturas do livro de história, como diz no livro. Então, porque ela sempre vai falar desse lugar, né, uma pintura que relata muito bem aquele momento. Então, quando a gente fala de independência do Brasil, tem aquela pintura que tem aquele, né, Pedro ali, da independência do Brasil, a gente tem as margens plácidas de um povo heróico, brado e retumbante. A gente tem toda ali aquela cenografia e aquilo ali é montado, aquilo ali não aconteceu daquela forma. É uma pintura que foi encomendada para ser feita, então ela não é real ali, não foi daquele jeito. Mas ela é importante porque ela nos ajuda a acompanhar e ela até nos conta um pouco sobre essa história, né? Então se alguém teve que fazer isso, alguém teve que inventar uma pintura gloriosa sobre este momento, que não foi tão glorioso, então isso diz muito sobre esse momento de vida, né? O que era importante. E aí tem também a natureza morta, que é essa pintura de frutas, coisas do cotidiano. Então a gente vê lá frutas, pão, uma mesa com umas frutas. Geralmente os artistas eles faziam isso de estudo, ou até de estudo mesmo residencial ali, já que tinha fruta em casa, vou aqui pintar essa fruta com essa luz aqui do meio-dia, que é uma luz muito específica. Então eu quero pintar essa cena. E aí ele pega e faz aquela pintura da natureza morta. Isso, é claro, é uma hipótese e tem várias possibilidades, né? Cada artista ele vai trazer a natureza morta de uma forma. O que é interessante, porque mesmo que a gente fale retrato é um gênero, cada artista vai trazer esse gênero de uma forma diferente. E tem também, por último, a pintura abstrata, que é a pintura que usa a geometria, que usa o não figurativo. Lembra daquela... Eu já falei com vocês sobre figurativo e não figurativo, mas para quem não lembra, figurativo é tudo aquilo que eu facilmente consigo identificar como algo existente, algo real. Não figurativo é tudo aquilo que... talvez isso seja... Não, isso pra mim... Não, isso parece isso. Então, tudo aquilo que não é claro, você não consegue imaginar o que seja, a gente considera abstrato, tá? Então, a gente vai trazer muito as cores. E aqui, ó, no livro ele vai falar sobre figurativo, que representa formas humanas e elementos da natureza, formas criadas pelo ser humano. Ou seja, coisas que a gente identifica de cara. Então quando a gente vê algo meio que não parece nada da realidade, talvez possa parecer, a gente está falando de abstrato, tá bom? Então, recapitulando os gêneros, a gente tem o retrato de alguém, pensa em alguém, autorretrato, selfie, quase o conceito de selfie, paisagem, foto de lugares, pintura religiosa, conta histórias da religião, seja ela qual for, pintura histórica, tem no livro de história, a gente consegue identificar essa pintura com uma história que aconteceu. Ou talvez tenha acontecido. A natureza morta, que é... Lembra das frutas, para facilitar o conhecimento. E a pintura abstrata, aquilo que não é figurativo, aquilo que não é facilmente identificável, aquilo que não é algo que a gente conheça, seja uma coisa nova. E para finalizar, a gente já vai finalizar nesse lugar mesmo, para
para que a gente consiga na próxima aula falar de tudo com mais calma, né? Muita informação aí. Então, atividades para casa. Vai ter na página 28 essa do livro. Essa do tipo de terra você faça em casa também. Lembrando que eu estou expandindo para usar frutas e coisas, né? Usar frutas e legumes e outras, testar com outras coisas. Fazer no caderno, tá? Primeiramente no caderno. Depois, se quiser fazer numa outra folha, você faz também. Mas primeiramente no caderno. Aqui, responder essas questões no caderno também. No livro, identificar essas imagens, fazer uma leitura dessas imagens. E aí a gente vou pedir também a leitura da página 28 até a página 38, tá? Lembrando que quando eu falo leitura da página 28 a 38, parece que é um monte de coisa. Mas lembra que tem um monte de imagem. Algumas dessas páginas vai ser só atividade. Então, pensa bem, é pouca coisa. Você faz isso rapidinho, eu confio em você, tá? Certo? Aí, vamos fazer desse jeito, a gente vai se falando. A gente vai corrigindo depois, né? E no mais, estudem, comam direitinho, não se coloquem em risco, bebam bastante água. E é isso. Beijo, sexto ano! Ai meu Deus, que saudade de vocês!